Hoje eu vou mostrar para você uma segunda extensão que também merece um vídeo reservado só para ela. Também é uma extensão muito conhecida, porque ela tem muitas funções também atreladas. Claro que eu não vou mostrar todas, eu vou colocar aqui as principais, a que pelo menos eu uso no meu dia a dia. Bom, o nome dela é Organizer, tá bom? A gente também vai deixar o link aqui, só que você pode pesquisar se você quiser no Chrome. Então coloque Organizer Salesforce. Mesma coisa do vídeo anterior sobre o Inspector. Você vai clicar aqui no botão direito, que o seu vai estar para adicionar. Ele vai aparecer aqui em cima, tá? E você pode fixar. Como que eu sei também que está funcionando? Olha no meu canto esquerdo inferior. Então tem aqui o Organizer. É muito comum que o seu, quando você adicionar, ele não apareça. Então você pode tentar atualizar a tela. Se não aparecer, feche o navegador, abra novamente que ele vai instalar. Então quando eu clico aqui, o que eu tenho de opção, tá? Tenho bastante, como a gente vê aqui. Mas vou mostrar para vocês somente 4 opções, que na verdade é uma das mais úteis, tá bom? Bom, a primeira chama Quick Query. O que ele traz aqui para mim? É uma janela na qual eu posso literalmente escrever consultas SQL. Ele traz aqui uma de exemplo, vou até dar um execute, e olha só, ele trouxe aqui os usuários. Então vamos fazer uma consulta, por exemplo, select ID name from account. E ele também vai trazer. Então, assim, às vezes você quer fazer uma consulta simples ou você quer testar algum tipo de SQL, você pode fazer por aqui que vai funcionar. Atenção, no Inspector também você consegue fazer consultas, tá? Então, assim, não é qual é melhor, qual é pior. Você tem essas extensões, eu particularmente estou acostumado a utilizar o Organizer. Mas tem muita gente que, por exemplo, quase não usa e foca somente no Inspector. Então, aqui a gente consegue fazer consultas dentro da org. Uma segunda função a gente consegue utilizar é o Execute Anonymous. Isso daqui está presente no Developer Console, ou seja, a gente consegue rodar código Apex aqui também. Mas por que eu vou rodar código Apex aqui e não no Developer Console? Pode acontecer, dependendo do cliente que você estiver trabalhando, uma org acabar sendo um pouco pesada e acabar travando o Developer Console. Isso pode ser comum dependendo da org do seu cliente, tá? Eu, particularmente, não costumo utilizar muito o Developer Console. Geralmente eu uso essa opção aqui no qual eu posso rodar código Apex, mas para desenvolver, é claro, eu utilizo o VS Code. Mas aqui a gente quer rodar um código simples, às vezes para testar, ou até mesmo que a gente precisa rodar uma classe, um método específico de uma classe, enfim, como que a gente pode fazer? Ele traz aqui um código exemplo, tá? Inclusive a gente dá um execute, executei e olha aqui, então tá aqui, hello world. Então, muito bem, a gente consegue rodar qualquer código Apex aqui. Então, por exemplo, colocar string, nome, colocar code, cloud, ponto vírgula, system, debug, nome. Então, se a gente dá um execute, vamos ter aqui embaixo, além do Olá Mundo, o nome Code Cloud. Então, ou seja, qualquer código Apex você consegue rodar aqui também, tá? Bom, vamos para a terceira opção agora, que é o S-Object Fields. A gente tem inclusive esse cara lá no Inspector, tá? Então, o que a gente faz após abrir essa opção? A gente pode dar um Care All Fields, mas na verdade a gente precisa passar um ID aqui. Por quê? Ele vai trazer, igual do Inspector, todos os campos. E não só vai trazer os campos, mas também vai trazer a API dele e o valor que está atribuído a ele também. Então eu posso abrir, por exemplo, aqui esse objeto. Eu vou pegar o ID aqui em cima, tá? E vou passar aqui, Care All Fields. Então, olha só, ele traz o label, a API e o valor que está associado a ele. E o tipo também do dado. Claro que no Inspector ele é um pouquinho mais completo, porque além dele trazer o tipo do dado, ele também consegue mostrar se é, por exemplo, assim, não basta ser só string, qual é o tamanho dessa string, isso é importante também, tá? Mas eu consigo, por exemplo, alterar aqui o valor, se eu colocar 3 e clicar nesse botão de save, já vai salvar e já vai estar, inclusive, refletido na conta, tá? Então, temos aqui também uma função que também temos no Inspector. Aí, como eu falei, vai de costume. Eu estou acostumado a usar essa ferramenta, mas também é muito utilizável o Inspector. Próxima função que vamos utilizar aqui, né, e última, é o Login As. Bom, para que serve essa função? Isso aqui é muito importante. Dependendo do desenvolvimento que a gente está fazendo, geralmente a gente vai estar com o usuário de admin. Admin tem acesso a tudo. Mas supondo que o seu desenvolvimento, um determinado tipo de perfil de usuário
não pode visualizar algum campo, ou não pode visualizar aquele componente que você estiver fazendo, não pode alterar um valor, não pode abrir aquele registro, N casos que você pode ter que um usuário não pode ver ou fazer. Então você consegue entrar na conta dele, sem obviamente precisar de senha. Claro, para fazer isso você precisa ter o acesso de mim, tá bom? Então eu criei aqui um usuário fictício só para a gente conseguir logar na conta dele. Então vou colocar aqui Code Cloud, que é o nome que a gente criou. Olha só, ele trouxe aqui para mim. Ele traz o ID, o name, o usuário, o e-mail e o perfil dele, tá? Então tem 3 botões aqui e como que eu faço para entrar no usuário? Bom, a gente tem esse olhinho que a gente consegue ver os detalhes daquele usuário e esse botão verde a gente faz entrar na conta dele. Não tem mistério. A partir do momento que a gente clica aqui, ele vem para essa página que a gente está, só que logado nesse usuário. Não tem segredo nenhum. É muito útil para a gente realmente testar o que a gente está desenvolvendo, se ele tem permissão, enfim, N cenários mesmo que a gente pode utilizar para logar na conta de uma outra pessoa para fazer algum tipo de teste. Então, como a gente pode ver, tem mais de 4 opções do que eu mostrei agora no Organizer, mas eu só uso essas 4 opções no meu dia a dia. Então, obviamente, se você quiser, você pode pesquisar mais do porquê utilizar essas outras, mas eu vou deixar somente você com essas aqui. Então, temos mais uma aula mostrando sobre extensões do Salesforce. Então, eu te espero lá.